Saudações em Cristo, meus amados e muito saudosos irmãos. Vamos lá? Mais uma quarta-feira, hoje dia 5 de agosto de 2020, nós vamos dar início a mais um estudo bíblico aqui virtualmente, aqui no nosso Zoom. Vamos dar início com a palavra de oração. Vamos juntos buscar a presença do Senhor neste momento. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Vamos pedir a presença e a bênção do nosso Deus sobre as nossas mentes e corações. Peço à nossa irmã Andréa. Andréa, por favor, nos conduza a Deus numa palavra de oração, suplicando a iluminação do Espírito Santo sobre nós. Oremos, meus amados irmãos, com Andréa. Isso, habilite, pois muito bem. Oremos. Meu Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos aqui em Teu nome, Pai, nessa plataforma, ainda que distante, Senhor, mas estamos juntos, unidos e esperando, Senhor, na expectativa de que um dia possamos estar novamente reunidos na igreja, Pai. Abençoa esta reunião, Senhor. Fala-nos essa noite, abençoa nossos irmãos que não podem estar presentes, mas vós sabes o porquê. Mas, Senhor, abençoa a todos, a toda a nossa igreja, a todos os presbíteros, os diáconos, a todos os ministérios, Pai. Seja com todos eles, Pai. É o que eu te peço, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Fábio, nos ajude aqui no louvor. Conduza-nos a uma canção de exaltação, de gratidão, de adoração a esse Deus maravilhoso, esse Deus que é santo, santíssimo, que é justo, Deus soberano e ao mesmo tempo é o nosso Pai, cheio de graça, cheio de bondade. Vamos louvar a Deus? Fábio, por favor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois
a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Essa canção é muito linda, muito bela, uma canção de consagração. Eu gosto muito daquela verdade que é dita a certa altura desta música, que fala assim: pois para te adorar foi que eu nasci, cumpre em mim o teu querer. Irmãos, o que dá propósito e sentido à nossa vida? Sermos adoradores. É isso que dá propósito à nossa existência. Nós fomos feitos para adorar a Deus. E a nossa realização suprema está nessa verdade. Porque em adorar a Deus nós somos contemplados com a glória do Senhor, somos saciados com a sua presença, a sua beleza, a beleza de um Deus santo, cheio de graça, cheio de amor. Eu gosto muito dessa canção, uma canção que é uma oração de consagração, e que nós possamos aspirar exatamente por aquilo que acabamos de cantar. Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio. Abra a tua Bíblia, Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura. Deuteronômio capítulo 8, a leitura do versículo 11 até o versículo 20. Deuteronômio 8, do versículo 11 ao versículo 20. Eu peço ao nosso irmão presbítero Ciro, por favor, Ciro, que faça a leitura deste texto para a nossa reflexão. Por favor, Ciro. Deuteronômio 8, 11 a 20. Isso? Guarda-te e não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se leve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus,
e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestem obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Obrigado, irmão Ciro. Até aqui, essa palavra maravilhosa. E a palavra de Deus, neste início de estudo bíblico, que eu gostaria de deixar aqui ressaltada, é o versículo, ou se encontra no versículo 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos. Meus irmãos, quando nós vivemos em desobediência, quando nós vivemos em falta de fidelidade, falta de obediência a Deus, um dos primeiros sintomas é que nós começamos a olhar para dentro de nós e começamos a achar que temos méritos, achar que temos habilidade, capacidade suficientes para realizar, para fazer acontecer algumas bênçãos nas nossas vidas. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos. Se você perceber a altura do versículo 17, a exortação é a Israel ali naquela ocasião, exortação dada pelo seu servo Moisés. Diz assim no versículo 17: não digas, pois, no teu coração, a minha alma, ou a minha força e o meu poder, o poder do meu braço, me adquiriram essas riquezas. Nós possamos andar em fidelidade, em obediência a Deus, para que tenhamos um coração sempre inclinado ao Senhor, um coração grato, um coração agradecido, um coração sensível à fidelidade e às bênçãos advindas do nosso Pai, do nosso Deus. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de cumprir a sua vontade, os seus mandamentos. Muito bem, vamos orar mais uma vez? Vamos pedir a Deus mais uma vez que nos ajude nesse sentido, a vivermos em fidelidade, a vivermos guardando os seus mandamentos para que possamos nutrir um coração grato, um coração agradecido, um coração sensível às bênçãos e ao mover de Deus nas nossas vidas. Vamos orar? Eu peço a nossa irmã Bruna que nos conduza nesta oração. Por favor, Bruna. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos mais um dia que estamos reunidos, Pai, nesse grupo de oração, nesse grupo de estudos, Pai, do Senhor. Te agradecemos, Senhor, por toda a graça, misericórdia e compaixão que derrama diariamente em nossa vida, Pai. Que possamos cada dia estar mais próximo do Senhor, Pai, conhecendo mais profundamente a Tua palavra, Pai. Que possamos diariamente aplicar em nossa vida e qualquer decisão que vamos tomar, Pai. Que o Senhor seja sempre nosso centro, o grande sentido da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Então vamos agora sim dar início efetivamente ao nosso estudo bíblico. E como prometido, hoje adentraremos a um novo tema. É verdade que é um tema subsequente, um tema que flui como resultado do tema pregresso, do tema anterior. Temos trabalhado até aqui sobre a aliança da redenção. Hoje iniciaremos o tema aliança, a aliança da graça. Pois bem, esse tema é um pouquinho mais extenso do que o anterior, digo logo de partida, logo aqui de início, que muito provavelmente nós vamos gastar um pouco mais de tempo, algumas quartas-feiras a mais do que o tema anterior. Nós verificaremos, por exemplo, estudando ou ao estudar este tema, nós estudaremos alguns itens, por exemplo, as partes partes contratantes na aliança da graça. Estudaremos também as promessas e as exigências da aliança da graça. Um outro subtítulo. Também estudaremos as características da aliança da graça.
Estudaremos também a relação de Cristo com a aliança da graça. E mais ainda, estudaremos os membros da aliança da graça. Estudaremos as diferentes dispensações da aliança da graça. Perceberam o leque? Perceberam como o espectro é grande? E tudo isso para que nós possamos, de fato, crescer no conhecimento dessa doutrina maravilhosa, desta doutrina que é muito bem estudada, muito bem acurada, investigada pelo pensamento reformado, pela teologia calvinista, teologia da aliança, sobretudo a teologia, então, reformada. Vamos dar início aqui? Pois bem, vamos dar início. Estou aqui tentando me acertar com esse negócio aqui. Muito bem, sim. Vamos agora dar início ao tema propriamente dito. Como vocês perceberam, nós temos aqui vários subitens, né? Na verdade, não são subitens, na verdade são vários pontos para que nós possamos ter um entendimento melhor acerca desta doutrina maravilhosa, a saber, a aliança da graça. Hoje, nós estudaremos um item desses que eu falei. Nós estudaremos as partes contratantes na aliança da graça. Mas vamos lá, vamos começar aqui a nossa reflexão. Irmãos, com base na aliança da redenção, Deus estabeleceu a aliança da graça. Perceberam o que eu falei? Com base na aliança da redenção, isto é, naquilo que estudamos na quarta-feira passada, o tema é aliança da redenção, portanto, com base na aliança da redenção, Deus estabelece, por consequente, ou por conseguinte, a aliança da graça. A aliança da graça é essencialmente, reparem, um pacto de vida e amizade de Deus com o homem. Então, por meio da aliança da graça, se dá as bênçãos da redenção ao pecador. Bênçãos obtidas por Cristo lá na aliança da redenção. Vou repetir esse conceito, ele é muito importante. Por meio da aliança da graça, que começamos a estudar agora, se dá as bênçãos da redenção ao pecador. Bênçãos essas que foram obtidas, conquistadas pelos méritos de Cristo na aliança da redenção, na aliança do Filho com o Pai. Então vamos lá, vamos observar aqui as partes contratantes na aliança da redenção. A primeira parte da aliança da graça é Deus. Deus é a primeira parte deste concerto, deste pacto, deste contrato. Deus é a primeira parte na aliança. Deus é quem toma a iniciativa e determina a relação com a outra parte. E desde já eu pergunto para vocês, qual é a outra parte? Deus é a primeira parte na aliança. Qual será a outra parte? Nós vamos ver já já. O fato é que Deus se revela na aliança como o Pai gracioso e perdoador. E Deus deseja, por meio da aliança da graça, restaurar sua relação de comunhão com o homem em queda. Pois bem, qual seria ou qual será a outra parte? Tendo em vista que Deus é a primeira parte da aliança da graça, a parte que toma a iniciativa e que deseja, por meio dessa aliança, restaurar a sua relação, a relação de Deus com o homem. Qual seria? Vamos refletir aqui. Vejam só, embora no início não houvesse limitação histórica, nos dias de Abraão tornou-se evidente que a intenção não era incluir todos os homens na aliança da graça. Então, nós não podemos, me parece muito forte este argumento, nós não podemos dizer que a aliança da graça fora feita com o pecador. Isso é algo muito genérico.
Não satisfaz dizer que Deus fez aliança com o pecador. Vejam só, quando eu disse, ou quando eu digo, embora no início não houvesse limitação histórica, o que eu quero dizer com isso? Historicamente, meus irmãos, a aliança da graça torna-se evidente em Abraão. Sim. Todavia, não significa que Deus não tenha entrado em acordo de vida e amizade com homens anteriores a Abraão. E vocês sabem de muitos nomes. Nomes, personagens, irmãos nossos, que Deus entrou numa relação de vida e de amizade. Por exemplo, Enoque. Por exemplo, Noé. Mais um exemplo, Abel. O fato é que a revelação histórica da redenção revela que Deus fez aliança com Abraão e a sua descendência. Então, historicamente, a aliança da graça, ela torna-se evidente, explícita em Abraão. Sim, a revelação da redenção revela que Deus fez aliança com Abraão e a sua descendência. Porém, a própria revelação bíblica mostra que a aliança não é feita essencialmente com os descendentes naturais de Abraão, mas com os descendentes espirituais de Abraão. Então, respondendo aqui a pergunta, qual é a outra parte? Qual é a outra parte aqui? Se Deus é a primeira parte da aliança, qual é a outra parte? Conclui-se, portanto, que os descendentes espirituais, os crentes de todas as épocas, compõem aqui a outra parte da aliança. Conclui-se, então, que os descendentes espirituais são os crentes de todas as épocas, ou seja, a outra parte é o pecador eleito. Agora sim. Então, as partes, como primeira parte, Deus. A segunda parte, o pecador eleito. O pecador eleito e não qualquer ser humano. Vamos observar neste sentido, identificando aqui as partes contratantes, vamos observar a aliança com relação, ou a aliança da graça, né, como relação de vida e amizade com Deus. Depois, nós vamos observar aqui essa aliança, né, como uma relação legal. Tá? Mas, primeiramente, vamos observar aqui a aliança como relação de vida e amizade com Deus. Olha só, a aliança da graça é um pacto de amizade e comunhão devida de Deus com o homem. A aliança da graça é, portanto, um acordo gracioso, um pacto gracioso entre Deus e o eleito, no qual, primeiro, Deus se dá a si mesmo com todas as bênçãos de salvação, e, em segundo lugar, o pecador eleito, por sua vez, aceita este acordo gracioso pela fé e não por obras. Então, a aliança da graça é um pacto espiritual de vida que Deus sustenta ao longo de toda a história através do ministério das Escrituras Sagradas e pela operação do Espírito Santo. Então, este pacto, esta aliança de amizade e comunhão será, sim, aperfeiçoada, mas ela será aperfeiçoada somente na consumação dos séculos, quando Jesus voltar. Portanto, nós temos que ter em mente que a aliança da graça
Repetindo esse conceito, que é uma relação de amizade entre Deus e o eleito, em que o crente, primeiro ponto, já na vida presente, participa da vida divina. E segundo, na vida futura, desfrutará da glória de Deus. Então, nós já vivemos nesta relação de amizade, de comunhão, de deleite com o Pai Celestial. Já na vida presente, somos participantes da vida divina, no sentido de sermos filhos de Deus. Agora, na vida futura, desfrutaremos da glória do Pai. E eu gostaria, a partir desse ponto, de fazer aqui uma comparação, um paralelo. Na verdade, um contraste, digamos assim. Contrastando com a aliança das obras, pegando a aliança da graça e fazendo uma pequena comparação, um pequeno contraste com a aliança das obras. E veja só, contrastando com a aliança das obras, eu posso lhes dizer que a aliança da graça apresenta uma condição muito superior ao pacto ou à aliança das obras. Lembrando que a aliança das obras, ou o pacto das obras, fora feito entre o Pai, entre Deus, melhor dizendo, entre Deus e Adão. E agora eu estou afirmando que a aliança da graça apresenta uma condição muito superior. Isso por alguns aspectos. Primeiro, os privilégios espirituais na aliança da graça são muito mais elevados. Segundo, o crente ressuscitado terá a glória semelhante à de Cristo. Percebam aqui a superioridade? Terceiro, as promessas de Deus são aceitas por uma fé viva e não mediante a obediência incondicional. E quarto, as bênçãos prometidas são conduzidas à plena fruição, isto é, ao pleno aproveitamento, ao prazer, ao deleite nessa relação. Vamos lá, vou tentar colocar aqui na tela, tá? Para facilitar para vocês um pouquinho do que eu estou tentando lhes comunicar. Vamos lá, tentando compartilhar aqui a nossa tela. Vamos lá, entrou para vocês aí? Faz um sinalzinho aí para mim, entrou? Não estou vendo, peraí. Sim, entrou. Entrou? Ótimo. Então, eu estou dizendo aqui, ó, vamos lá. Observe aqui, ó. Contrastando com a aliança das obras, a aliança da graça apresenta uma condição superior em quê? Primeiro, como eles disse, primeiro, tá aqui, ó. Os privilégios espirituais são mais elevados. Como exemplo, o crente é coparticipante da natureza divina. Isso não acontecia no pacto das obras, no pacto de Deus com Adão. Pedro é quem diz isso. Veja só aqui, ó. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Ainda contrastando a aliança das obras com a aliança da graça, o que nós podemos destacar aqui? O crente ressuscitado terá a glória semelhante à de Cristo. Este ponto, este valor, esta, digamos assim, promessa não estava contida no pacto das obras. Olha só o que o apóstolo João diz na sua primeira carta. Amados, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Todavia, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Mais um aspecto aqui de superioridade. Tá lá, as promessas de Deus são aceitas por uma fé viva. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá
pela fé. Antes, as promessas de Deus a Adão seriam obtidas pela obediência incondicional. Agora, as promessas serão recebidas pela fé. Um quarto ponto aqui da superioridade da aliança da graça em relação à aliança das obras. As bênçãos prometidas são conduzidas à plena fruição, isto é, a plena realização, o pleno aproveitamento, deleite. E nós podemos depreender isso, por exemplo, deste texto aqui de Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Ele diz lá: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta retórica. Paulo faz uso aqui de uma pergunta retórica, sinalizando que a resposta está na própria pergunta. Então, o que se tornou mais elevado na aliança da graça? Muitas coisas se tornaram mais elevadas e que nos conduzem ao pleno aproveitamento, à plena fruição. Um desses pontos é que nós, desde já, somos templo do Espírito, santuário de Deus. E que Deus, olha que bênção maravilhosa, Deus já habita em nós. Então, sabe aquela perguntinha? Será que eu consigo tirar e depois colocar aqui? Vamos ver. Isso. Sabe aquela pergunta, por exemplo, que surge assim: mas quando Jesus consumar a história, o homem voltará ao mesmo estágio de Adão? Porque Adão, ele podia antes de perder o livre-arbítrio, por exemplo, em outras palavras, antes de pecar, antes da queda, ele poderia escolher pecar ou não pecar. Será que o homem vai voltar a essa condição depois da ressurreição dos mortos, depois da consumação dos séculos, a consumação dos séculos? Será que o homem vai voltar a essa condição de poder ou não poder pecar? Evidentemente que o homem não retornará a esta condição de poder ou não poder pecar. Por quê? Porque está explicado, pelo menos nesses poucos pontos. Eu destaquei aqui pelo menos 4 pontos. Esses pontos explicam a superioridade da aliança da graça. Privilégios espirituais mais elevados, o crente ressuscitado terá a glória semelhante de Cristo, as promessas de Deus são aceitas por uma fé viva, as bênçãos prometidas são conduzidas à plena fruição, e há outros pontos. Então percebam, juntando apenas esses 4 pontos, nós verificamos que esses elementos não estavam contidos na aliança das obras. Pois bem, vamos seguir aqui então na tela um pouquinho ainda com o texto. Veja só, aqui ó, a bênção central da aliança foi revelada a Abraão. E é por isso que a Bíblia chama, lá em Tiago 2:23, a Bíblia revela, melhor dizendo, né, que Deus chama Abraão de seu amigo. Abraão é chamado de amigo de Deus. Essa é uma bênção central da aliança que fora revelada. Deixa eu reconstruir a frase. O que eu quero dizer é que a bênção central da aliança não é o fato de Abraão ser amigo de Deus, não é isso. Mas o fato é, a bênção central da aliança foi revelada a Abraão, e por isso, por esta amizade, por esta intimidade e por esta comunhão que é fruto desta aliança, Abraão fora chamado amigo de Deus. Mas, irmãos, a boa notícia é essa aqui, ó. A boa notícia está aqui. Os crentes, vocês, eu e vocês, por meio da mesma relação pactual, isto é, por meio da aliança da graça, somos igualmente chamados de amigos de Deus. E foi Jesus que disse isso. Assim como Abraão é amigo de Deus, por conta dessa aliança, nós, por conta da mesma aliança,
fomos chamados de amigos de Deus. Olha só o que Jesus diz aqui, em João capítulo 15, 14 e 15. Olha que coisa maravilhosa, coisa linda. Vós sois meus amigos. É um eco daquilo que Deus chamava, ou Deus, ou a forma com que Deus se relacionava a Abraão. Vós, diz o Senhor Jesus, sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Muito bonito, muito edificante, esta bênção que flui da aliança da graça. Agora eu quero destacar aqui na sequência, meus amados, algo muito, digamos assim, interessante, oportuno de nós refletirmos aqui. Veja só, a Bíblia fala em misericórdias especiais sobre a vida de alguns. A Bíblia revela misericórdias especiais da parte de Deus sobre os que estão em relação pactual e temem a Deus. Em outras palavras, a Bíblia revela misericórdias especiais, específicas, misericórdias de Deus para aqueles que estão no pacto da graça. Olha só como isso de fato é uma verdade bíblica. Veja aqui comigo, 2 Crônicas 6,14. Vejam na leitura. O Senhor, Deus de Israel, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Reparem aqui no que está grifado. Deus guarda a aliança. Que aliança é essa, queridos? A aliança da graça. Ele guarda essa aliança e a misericórdia necessária com o povo dessa aliança. Que povo é esse? O povo que anda, de todo o coração andam diante de ti. Olha só um salmo aqui, Salmo 103, o mesmo conceito. Diz lá o salmista, versículos 17 e 18. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Observe mais uma vez aqui, destacada a aliança do Senhor, que é de a misericórdia do Senhor, que é de eternidade e eternidade, sobre quem? Sobre aqui os que o temem. Quem são os que o temem? Povo da aliança. Então, o Senhor, ele guarda esta aliança, ele preserva esta aliança, ele conduz essa aliança na história, guardando-a com o seu povo. Agora, eu estou dizendo isso para destacar aqui algo muito superlativo, que é fruto, que é consequência dessa verdade de que Deus, ele visita com misericórdia ou misericórdias especiais esse povo, o povo da aliança. Por que eu falo isso? Acompanhe aqui o raciocínio. Olha aqui, a maneira como se dá a misericórdia de Deus sobre os que o temem é vista na história da própria aliança da graça. Em outras palavras, se vocês querem ver essa misericórdia especial de Deus sobre o povo da aliança, é só observar a história da aliança, a evolução da aliança. Reparem, na história da aliança da graça, temos o seu desenvolvimento e suas
diferentes formas de administração. Sobre a administração, diferentes administração da Aliança da Graça, eu vou falar em aulas futuras, tá ok? Por ora, concentre-se neste argumento. Na história da Aliança da Graça, temos o seu desenvolvimento e suas diferentes formas de administração. Em outras palavras, quando eu vejo a história da Aliança da Graça, eu observo a sua evolução com o tempo. Uma evolução administrada, gerida, soberanamente governada por Deus. Então, vamos fazer esse teste, vamos fazer essa observação. Ó. É possível observar a evolução desta aliança, da Aliança da Graça, na história, em alguns textos bíblicos. Por exemplo, eu peguei aqui só 3, tá? Mas existem inúmeros textos na Bíblia. Vamos lá, vamos observar aqui através da leitura de Jeremias 31 e 34. Nós vamos observar o que aqui, recuperando o ponto central do nosso argumento, da nossa exposição a esta altura. Nós estamos falando que, quando olhamos para a história da Aliança da Graça, nós temos ali, nós podemos obter dali o seu desenvolvimento, podemos testemunhar a sua evolução. E isso só é possível porque Deus guarda a aliança e visita o povo da aliança com misericórdia na história. Pegaram a ideia? Vamos lá, vamos ver se facilita vendo e lendo o texto. Olha só a ideia aqui, ó. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tirei pela mão, ou os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Onde está aqui a misericórdia de Deus guardando a sua aliança com o seu povo? Vamos esclarecer aqui alguns termos. Por exemplo, nova aliança. Não é uma outra aliança. Aqui se refere à mesma aliança, a aliança da graça, mas numa nova dispensação, numa nova evolução histórica, num novo desenvolvimento histórico, até essa aliança da graça ser consumada com Abraão. E o que temos aqui de misericórdia e nova evolução? Nós temos aqui um vaticínio, nós temos aqui uma promessa que, para o povo da aliança, a mesma aliança com Abraão, portanto, a mesma aliança da graça, a partir de uma evolução histórica, a partir da história progressiva da redenção, digamos assim, essa aliança seria administrada de uma outra maneira, a mesma aliança, e nós temos aqui, olha lá, esta é a aliança que firmarei. Qual aliança? Aqui nós temos o vaticínio de um novo momento no povo da aliança. Isto é, o Espírito Santo sendo derramado e nós sendo templos do Espírito, porque aqui está a revelação desta evolução da aliança. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Isso acontece quando? Essa evolução, Abraão não pôde desfrutar, mas a partir do envio do Espírito Santo por parte de Jesus, historicamente a partir do Pentecostes,
o povo da mesma aliança já pode desfrutar. Quando que? Mas tem uma evolução a mais aqui, tem um vaticínio e tem vaticínios nesse texto. Profecias, inclusive profecias de caráter escatológico. Nessa expressão aqui, ó, todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Isso aponta para quê? Para consumação dos séculos. Percebam, no único texto nós temos uma evolução da aliança da graça, apontando inclusive para a vida eterna. Mas essa evolução histórica, teológica e histórica, ela é vista sobre vários aspectos. Vamos pegar um outro aspecto aqui, ó, Hebreus. Diz lá Hebreus 10, 8 a 12. Sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Qual é a evolução da aliança aqui? Vocês percebam a evolução do sacerdócio. Antes, está lá, todo sacerdote, aqui ó, todo sacerdote se apresentava dia após dia para exercer aquele ofício sagrado. Tá? Só que esses ofícios, na antiga administração da aliança, nunca jamais podiam remover o pecado. Houve uma evolução dessa aliança. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Então, vejam a misericórdia especial de Deus com este povo da aliança e o próprio Deus na história conduzindo esta aliança à sua plena realização. Este é o ponto que eu quero destacar aqui. E podemos também observar a realização final da aliança da graça. Né? A realização final da aliança da graça expressa na sua essência. Qual que é a essência? A amizade livre, a comunhão plena e profunda com Deus. Então, a realização final da aliança da graça é descrita em vários textos. Vamos pegar esse aqui de Apocalipse 21, 23. Olha aqui. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Este é o ponto máximo. Tudo gira em torno, tudo na aliança gira em torno do quê? De Deus habitar conosco. Deus está lá, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Este é o ponto da aliança da graça, o ponto final, o ápice, que é vivermos juntos com Deus em plena e profunda amizade, comunhão, como povo de Deus. Muito bem. O que eu quero, caminhando aqui para o final desta primeira aula, deixa eu só observar aqui. Saiu a tela aí para vocês, dos textos? Saiu? Sim, saiu. Beleza. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu falei até agora sobre, nesses textos que eu mostrei, né? A aliança como revelação de vida e amizade com Deus. Agora eu vou falar de um outro aspecto, fica ligado aí, hein? De um outro aspecto, que é a aliança como relação legal. Legal. Usando aqui um termo quase que jurídico mesmo, tá? Por quê? Olha só, é evidente que a Bíblia fala também da aliança da graça num sentido mais amplo, não apenas aos eleitos. Ih, pastor, tá caindo em contradição agora. Agora virou um fubá na minha cabeça. Calma, vamos lá.
É evidente, então, que a Bíblia fala também, né, da aliança no sentido mais amplo. Nesse sentido, a aliança inclui muitos que não participam da comunhão e amizade com Deus. Inclui muitos em que as promessas da aliança jamais se realizam. E para alguns, jamais se realizarão. Olha só como começa a facilitar aqui o entendimento do que eu quero dizer. Nesse ponto, nós temos inúmeros exemplos, desde o Antigo Testamento. Por exemplo, Ismael, Esaú, Saul, os sacerdotes corruptos de Judá, por exemplo, os filhos de Eli, os judeus rebeldes, os judeus idólatras, os judeus que pereceram no deserto, os judeus que pereceram nos exílios, os escribas, os fariseus, todos esses pertenciam à aliança da graça em seu aspecto mais amplo, no seu aspecto legal. Todos eles desfrutaram de muitos privilégios da aliança, mas nunca estiveram numa relação pactual de vida e comunhão com Deus. Este é o ponto. Então, conclui-se que a relação legal da aliança pode existir independentemente da atitude do homem para com as obrigações pactuais. Paulo diz, nem todo israelita é de fato israelita da parte de Deus. Então, o homem pode não satisfazer os requisitos pactuais e ainda assim permanecer em relação pactual com Deus. Por exemplo, o homem pode não viver pela fé, não obedecer à palavra de Deus, não crer em Cristo e etc. E mesmo assim estar em relação pactual legal com Deus. Vocês sabem disso. Vocês experimentam isso. Em que sentido vocês experimentam? No convívio da igreja vocês experimentam o que está sendo dito aqui. Olha só, na relação legal, pessoas são abençoadas por serem ou por receberem as ministrações da aliança. Pessoas que são edificadas pela bênção de Deus na igreja, mas não são convertidas. Os filhos de crentes que são poupados por tantos ensinos, por tantas bênçãos, por tantas diretrizes da palavra de Deus, mas que não se converteram ao Senhor. Fazem parte dessa relação legal aquelas pessoas que estão na igreja, estão conosco sendo abençoadas, estão participando das bênçãos do Espírito Santo, mas estão nessa relação pactual, mas não estão numa relação de vida e comunhão com Deus. Mas ainda assim são abençoadas pelas ministrações da aliança. Então, para encerrar, eu digo que nesse sentido, dizemos que as pessoas estão em uma relação puramente legal com Deus. E a aliança da graça, em seu sentido estrito, isto é, aquela relação de vida e amizade com Deus, as bênçãos da salvação, só vigora, essa aliança, no sentido agora mais estrito, só vigora sobre os que satisfazem as exigências pactuais. Daí dizer que Deus estabeleceu a aliança da graça com os crentes, isto é, os filhos de Deus, os filhos espirituais. Tá ok? Então, hoje o nosso trabalho aqui foi de identificar as partes contratantes da aliança da graça. Tá? Há inúmeros pontos a serem investigados. Na próxima aula, nós daremos aqui sequência neste estudo, a saber, a aliança, no estudo da aliança da graça. Por hoje é só. Tá ok, meus irmãos? Muito bem. Vamos orar? Vamos orar a Deus, encerrando assim o nosso estudo de hoje. Eu peço, por favor,
a nossa Verinha. Vera, você pode orar para encerrar, por favor, querida? Pode ser? Habilita o microfone, porque senão não ouviremos a sua voz. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa reunião, obrigado pelo estudo que o pastor nos deu. Obrigado, Senhor, que a gente possa a compreender, a entender melhor as coisas e que Ele ajuda, Senhor, a nos compreender melhor esse estudo e que Ele possa a fazer bem para nossa vida. Em nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Amém. Queridos, Amém. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Nos vemos ainda durante a semana. Na verdade, no domingo, né? Estaremos juntos. Escola Bíblica Dominical, culto à noite. E na próxima quarta-feira, daremos sequência ao nosso estudo sobre a Aliança da Graça. Forte abraço a todos. Deus vos abençoe.